começamos com o capítulo, ou continuamos com o capítulo 8 de João, versículo 1. Hoje eu vou ler o capítulo inteiro de João 8. A gente lembra que ele estava quase sendo preso, né? Jesus, no último capítulo. O Sinédrio tinha enviado guardas, os judeus, né? Os fariseus, né? João 8, João capítulo 8. Para prender Jesus, mas no final nem os guardas o prenderam, porque voltaram para os melhorais lá, falando que eles nunca tinham ouvido falar alguém tão bem e com tanto poder. Então, aí os fariseus, lá, os líderes da igreja, lá do Sinédrio, falaram: vocês se deixaram enganar também? Então, não é bem assim. Enfim, eles não conseguiram prendê-lo, porque na verdade não era a hora de Jesus ser preso ainda. Então vamos continuar. Jesus então voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo já, estava outra vez no templo. Então ele voltou ao monte. A gente já tinha explicado uma vez que quando eles iam ao monte, não era porque o monte era mais sagrado. Certamente aqueles não falam. Era tranquilo. Exatamente, era longe da muvuca, era a festa, hein? Acho que era das colheitas ou das cabanas, sei lá, não lembro agora. Então tinha muita gente, era muita tumulto. Então eles iam lá no monte porque não tinha habitação, ninguém morava lá. Ele podia orar tranquilo, longe do pessoal. Mas bem cedo estava outra vez no templo. Ele voltou para lá. E logo se reuniu uma multidão. A ele se sentou e o ensinou. Então quando ele chegou lá, todo mundo já viu: Jesus está lá, então vamos lá escutar, ele vai falar com a gente. Se sentaram, ele começou a ensinar. Então, obviamente que os fariseus, os saduceus, que eram os líderes do templo, eles não deviam muito gostar disso, hein? Porque eles que se achavam sempre os doutores, os melhores, aí de repente vem um pobrezito, nativo, quando chega todo mundo vem lá quer ser ensinado por ele. Então o que eles viram? Nada, hein? Então, na verdade, ele está tirando toda a glória deles, né, através disso. Ele está dando a glória a Deus. Então, claro que eles não gostavam disso, não. Aí, o que eles fizeram? Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Aí, quando ele fala aqui, então, os mestres da lei e os fariseus, você vê que são duas castas distintas, hein? Então, tinha os fariseus, que eram como, se fosse hoje, esses pastores mais permissíveis, que na verdade eram rígidos, mas que vamos supor, vamos pegar um padre, ou um pastor, mas aí eles têm a doutrina da igreja deles. Eles queriam fazer também a doutrina dos fariseus. Eles inventavam novas leis, que eles impunhavam na população: vocês têm que agora fazer assim, vocês não podem fazer isso. Além das leis de Moisés, que eles estavam deturpando a favor deles, hein? Eles estavam sempre mudando as coisas para eles ser favorecidos, hein? Então, os que ele chama aqui os mestres da lei são, na verdade, os escribas, né, que tinha lá naquela época, no templo, os escrivãos, né? Esse que tinha a leitura e a escrita. O povo não tinha, né? Então eles eram também muito influentes. Aí eles falam assim para eles: mestre, para Jesus, né? Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com um dedo no chão, na terra. Porém, eles continuaram a exigir uma resposta de Jesus, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atira a primeira pedra, então. Aí se inclinou novamente e voltou a escrever na terra. Aí, o que ele sempre fazia com Jesus? Sempre fazia uns questionamentos difíceis,
para ele, então vamos apedrejá-la agora. Você vê, você não fala que é filho de Deus, então o teu pai, a lei, não fala que você tem que apedrejar essa mulher, então apedreja, o que você faz? Agora, eles queriam. Aí é complicado para Jesus, porque dependendo se ele fala, não, então você está desobedecendo na lei. Aí já podia prendê-lo, né? Já poderia prender. Então, mas claro que pelo Espírito Santo ele sempre foi dirigido, esclarecido, e fala, então tá, o primeiro que não tem pecado, o segundo, atira a primeira pedra. Né? O que aconteceu? Uma coisa que a gente também tem que ressaltar aqui, quando ele fala que Jesus escrevia na terra, né? Que ele se agacha para escrever na areia, aí eu fui pesquisar. Pensa, mas a gente tem que encontrar algum lugar o que ele escreveu. O que ele estava escrevendo lá? Não é? Porque não está mencionado em lugar nenhum na palavra. É, na verdade, o que se deduz, porque como não tem relato nenhum do que ele escreveu, se deduz que talvez até ele nem escrevia, ele só fazia. Só fazia nos desenhos, só coisa assim. É isso, entendeu? Só que foi traduzido por escrever. Quando ouviram isso, então, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, né? Obviamente que o mais velho viveu mais, aí tem muito mais pecado, muito mais coisas que ele já fez na vida dele, né? Pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus ele perguntou: nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então, aqui a gente vê uma coisa, é como quando a gente se converte, aí nossos pecados, toda a acusação que tem em cima da gente, ela não chegou a Jesus cheio de pecado, bem errado o tema, tinha todos os outros pecados que ela também tinha cometido, hein? A gente também, é a mesma coisa quando a gente chega na frente de Jesus cheio de pecado. A gente tem que se converter. Uma vez que a gente se converte, Jesus nos fala: é agora, cadê seus acusadores? Cadê o diabo? Que te acusava, porque você fez isso na tua vida, você fez aquela coisa na tua vida, você tinha feito isso, você fez isso, então você não vai poder ser salvo por causa disso, você também não, você não vai. Esse é o diabo que acusa, hein? Lá eram os acusadores, os fariseus, mas o diabo faz isso com a gente na nossa vida. Quando a gente está, Jesus nos fala: agora eu te limpei. Cadê? Cadê o capeta os demônios que te acusavam? Eles não tem mais como te acusar. Entendeu? Porque agora ele já está vendo que você tem um selo. Ele fugiu, ele foge da gente. Né? Então é a mesma coisa. Isso é uma excelente representação de quando a gente chega pecador e que a gente se volta depois, se entrega a Jesus e depois levanta os olhos, não tem mais, a gente está limpo, não tem mais nada para nos condenar. Jesus voltou a falar ao povo, então versículo 12. Hein? Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguiram, seria, se vocês se converter, se entregar a mim, seguir a Jesus, é se converter. Se vocês me seguiram, não andarão mais no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Imagina um rapaz que fala: não, de mim jorram águas vivas, a água da vida. Se vocês me seguem, vocês vão ter a vida. Vocês não vão ter mais condenação. Imagina os outros, aí os fariseus interpelando ele: você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Seu testemunho não é válido, é você mesmo, você pode falar o que você quiser. Se eu falo: vocês veem como eu sou bom? Não é ninguém. É melhor alguém falar: você viu como o Badre é bom? Ele é um cara legal. Agora você fala: eu sou muito legal. Vocês têm que acreditar, eu sou o melhor. Então, isso que eles estão falando para eles. Mas qual é a validade do teu testemunho? Você mesmo está falando que você é bom? É que você vai dar a vida? Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê. Pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam. Agora, isso parece uma coisa bem óbvia, mas vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Olha a diferença. Vocês julgam por padrões humanos, mas Jesus, eu
como ele é divino, ele não julga ninguém. Ele espera que a própria pessoa se condena. Porque quem vai nos condenar não é Jesus, nem é Deus. Exatamente. É nossa desobediência. É nós mesmos que fizemos as coisas erradas. E mesmo que eu fizesse, meu julgamento ainda seria o correto. Pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês, ou a lei de vocês, ele fala, não a minha lei. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordam sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, é meu pai que me enviou, é a outra. Isso está escrito em Deuteronômio 19:15, é a palavra que diz isso. Eu vou rapidinho ler para vocês. Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15. Nessa Bíblia está na página 228. É interessante a gente saber quando ele fala da palavra, quando ele fala a lei diz, né, a sua lei diz. 228. Tá bem. Mais fácil com duas mãos, hein? Deuteronômio 19, versículo 15. Não condenam alguém, é a lei, hein? Não condenam alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Sabe como Deus deu a lei muito bem feita? Porque um poderia... Agora 2 ou 3 já é mais difícil, né? Hoje em dia nem 2 nem 3 dá. Pois é. Tá complicado, é. É verdade, são 11, 12, sei lá. 11, hein? Aí... A lei de vocês diz que se duas pessoas... 17. Se duas pessoas concordaram sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, meu pai é outro. Onde está seu pai? Perguntaram. Óbvio, hein? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu pai, né? É lógico. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Mas eles tinham tudo para conhecer a Jesus, não é? Porque eles tinham todos os profetas que acabaram antes dele, que nasceram, acabaram antes dele vir começar o seu ministério. Então eles todos podiam reconhecer ele como Messias. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Essa parte do templo onde colocava as ofertas é a parte bem na frente, na entrada do templo. Aqui eu fiz uma anotação, se chamava a parte do tesouro, onde tinha como chama esse negócio lá, esses negócios que recolhem dinheiro, eu não anotei, não esqueci sempre o nome. É tipo umas urnas, mas tem um outro nome. Um nome que a gente não usa. Gasofila, assim, alguma coisa. Aí, isso, é o tronco. Então aí quando essa urna estava cheia, eles iam pesá-la, aí pagava todas as despesas do templo, pagava os salários dos levitas, salários não, pagava as despesas, mas eu acredito que ficava muito... Era também uma coisa meio esquisita, hein? Agora, você vê quando na lei ele pede os 10%, a gente sempre tem a tendência a falar que não é dinheiro. Só que lá, nesse gasofilácio lá, eles esperavam que eles ficassem cheios e ia pesar a prata. Era todo moeda de prata. Então, enchia, aí eles podiam construir torres, revestir de ouro, fazer coisas para o templo, hein? Até então, era assim que funcionava, até Jesus morrer, ressuscitar, e que o templo foi destruído, que a gente virasse o templo de Deus, hein? Então,
era realmente dinheiro que eles levavam. E tem muitos que falam, não, hoje não tem mais ofertas e dízimo, porque antes eles davam 1/10 das colheitas, 1/10 das coisas, não era dinheiro, mas claro que já era também. Se a gente quer raciocinar assim, a gente sabe que o dízimo não existe mais, as ofertas são espontâneas quando precisa, mas a desculpa de dizer, não posso levar uma vaca para o templo, porque eu tenho 10 vacas, tem que dar 1/10 quando nasce um, então, porque agora hoje não tem mais lugar para sacrificar, hoje é tudo dinheiro, então é só levar dinheiro, porque se for isso. Porque naquela época já era prática, eles levavam também. Todos não eram agricultores, hein? Então, mas claro que não é mais prática hoje, né? Não tem mais dízimo, não tem mais levitas, não tem mais nada disso. Não tem mais templo, não tem mais construção de pedra fria, nós somos as pedras vivas. Versículo 21. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: eu vou embora. Eu já tinha dito isso uma vez antes, um dia antes, quando ele ensinou. Eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio, se matar? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Aí continua. Depois eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém, a gente vai ler lá. Eu vou reler esse versículo mais o seguinte: foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram ele. Quem é você? Perguntaram ele. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Então, a gente vai ler aqui na Bíblia de Jerusalém, porque é muito importante ver. Vocês lembram quando Deus fala, explica quem ele é, ele fala, eu sou, é Deus. Ele fala, eu sou quem sou, eu sou. Ele é, Deus simplesmente é. E na palavra, a gente vê que agora isso é mais uma prova de que Cristo é Deus, porque ele fala da mesma maneira. Ele fala, eu sou. Se a gente lê agora na Bíblia de Jerusalém, está na página 1864. Será que é isso? É. Isso. Aí a gente tem o 24, hein? Versículo 24. Vou esperar o Elias encontrar. 1864. Verso 1864, a página. Está lá no meio das páginas. No interior das. 1864. Lá na outra Bíblia ele fala, eu sou lá de cima, hein? Parece que ele está repetindo que ele estava, vocês são daqui de baixo, mas eu sou de cima. Depois ele fala, no 24 ele fala, eu sou lá de cima. Está escrito na outra Bíblia. Mas no texto traduzido mais fiel, não tem o lá de cima. Ele se chama, eu sou quem eu sou. Acaba o ponto, não lá de cima. Eu sou. Quem sou eu? Eu sou. Como se fosse Deus falando também. Encontrou? 1864. Isso. Aí, versículo 24. Disse vós que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, ponto, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então, quem és tu? Jesus lhes disse, o que vos digo desde o começo. A gente vai ver depois, no final, vou deixar aberto aqui, porque perto do final ele explica mais uma vez isso. Vou só pegar rapidinho para.
Agora vou reler como está escrito aqui, para a gente entender melhor a passagem. 24. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois, a menos que creiam que eu sou, lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Aí lá ele fala: sou o mesmo desde o início, né? Eu não mudei, eu não mudo, eu sou Deus. Aqui eles falam: sou aquele que sempre afirma ser, claro, mas eu sou Deus, eu não mudo. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que eu ouvi daquele que me enviou. E ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Não entenderam que Jesus lhes falava a respeito do Pai, hein? Mesmo assim, depois de todas essas explicações. Então Jesus disse: quando vocês me levantaram, essa aqui também a gente vai ler lá. Então Jesus disse: quando vocês me levantaram, entenderão que sou o Filho do Homem. É estranho, né, quando a gente lê aqui. Ele está falando quando ele ressuscitar, né? Quando colocar na cruz. Quando, na verdade, a gente vai ler, mas vocês entenderão que eu sou o Filho de Deus ou Filho do Homem? Aqui está escrito: vocês vão entender que eu sou o Filho do Homem. Não parece estranho? Porque ele é Filho de Deus. Claro que ele é nascido como homem, mas quando ele vai ser levado ao céu, a gente vai entender que ele é Filho de Deus, não Filho de homem. Então vamos ler aqui, também na Jerusalém, para entender melhor. É o versículo 28, hein? Eles não 27, né? Eles não compreenderam que lhe falava do Pai. Disse-lhe então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então saberei que eu sou. Eu sou. Eu sou Deus. Eu sou filho de Deus. Então, é bem diferente de sabereis que eu sou filho de homem. Né? Que eu sou. Então, é maravilhoso isso. Né? Quando a gente tem umas dúvidas, a gente pode ir lá mais na fonte. Então, continuando, não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Porque ele tinha uma maneira de falar, justamente por isso que é importante. Quando ele fala eu sou, eles tinham o hábito de ouvir isso, essa terminologia, esse modo de falar com autoridade, só quando lia as escrituras, como se fosse Deus. Então eles reencontraram a mesma autoridade que Deus. Muitos creram, né? Porque ele tinha um modo de falar de Deus, como quando Deus falava com Abraão, com Moisés. Era o mesmo modo de falar. Jesus 31, versículo. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permaneceram fiéis a meus ensinamentos. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se vocês permaneceram fiéis a meus ensinamentos. Então, aqui mais uma vez, também é a prova que a gente pode perder a nossa salvação. Porque Jesus está falando que a gente precisa permanecer para continuar discípulos. Então, como que alguém pode falar, uma vez escolhido, predestinado, não tem mais como, pela graça, não tem mais como perder? Impossível isso, né? Está claro aqui. É mesmo na Bíblia de Jerusalém, é a mesma coisa. Então, se permaneceram fiéis a meus ensinamentos, então conhecerão a verdade os libertará. Essa frase é muito conhecida no Brasil, não é agora? Então conhecerão a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Os outros falavam, não, mas a gente é descendente de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? É a verdade os libertará. Por que você quer que a gente seja liberto se a gente é filho de Abraão e que a gente não é escravo? Não? A gente tem escravos, servos. Mas a gente não é. A gente é filho de Deus através de Abraão.
Então, o que você quer dizer, vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas é filho, mas o filho faz parte da família, não o escravo, para sempre. Ou a diferença? Tudo o que peca é escravo do pecado. Tudo o que peca, não é? Porque você é predestinado de repente. Isso eu não estou conseguindo entender esse raciocínio, porque em todas as páginas a gente vê que depende da nossa fé, depende da nossa vontade de seguir a lei de Cristo, os mandamentos, de obedecer, para a gente permanecer com a salvação, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se mistura com uma coisa que não é pura. Ele fala bem, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família, ele é o herdeiro de sangue. O escravo até pode ser, mas ele não é da família. Ele pode se tornar para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seus corações para a minha mensagem. Eu lhes digo o que eu vi quando eu estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Quem é o pai de vocês que ele fala lá? Satanás, hein? Ele não tem medo de falar, hein? Isso me lembra muito bem agora a nossa reunião de ontem, quando a gente saiu, que a gente estava reunido, mas é verdade, a gente não encontrava em ninguém espaço no coração para a mensagem de Cristo. Em ninguém, como ele fala aqui. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. E não há. Eu lhes digo o que eu vi quando eu estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês, que é o Satanás. Eu estou acrescentando o Satanás, mas por quê? Nosso pai é Abraão, declaram eles. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouviu de Deus, do Pai. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. De novo, vocês estão imitando seu verdadeiro pai, Satanás. Não somos filhos ilegítimos. Eles estão retrucando, mas não somos filhos ilegítimos, somos filhos de Abraão. Não, vocês não são. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai, eles estão falando. Jesus lhes disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até você da parte de Deus, dele. Eles não reconhecem Deus nele, apesar dele falar com autoridade. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou, porque vocês não entendem o que eu digo. Por quê? Vocês não entendem o que eu digo? E por que nem sequer conseguem me ouvir? Porque nem sequer conseguem me ouvir. Como é forte? Eles nem queriam nem... eles não tinham nem capacidade de ouvir. Entendeu? É complicado, não tinha espaço mesmo para a mensagem no coração deles. Porque vocês não entendem o que eu digo? E porque nem sequer conseguem me ouvir? Pois são filhos de seu pai, o diabo. Está escrito aqui, o diabo. E gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Ele que matou, através da Adão, e da Eva, ele queria matar a salvação. Ele matou a humanidade inteira que não está depois se arrependendo e se entregando a Deus. Então ele é o assassino. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso, é pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creem em mim, porque vocês têm a natureza do seu pai, que é o diabo. Mentiroso, então vocês não conseguem crer em mim. Qual de você pode me acusar de pecado? Em uma vez que lhes diga a verdade, por que não crer em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Eu queria ver se alguém fala dessa forma agora, esses 10 últimos versículos numa igreja. Vocês são filhos do diabo, porque vocês agem lá na rua,
vocês não agradam o Senhor, vocês fazem tudo fora da lei de Jesus Cristo. Eu queria ver se alguém começa a falar realmente a palavra, hein? Como as pessoas vão reagir. Vamos ver se tem espaço no coração delas, hein? Para a mensagem de Cristo. Aí, o que elas responderam? No versículo 47, quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Aí eles respondem para ele, samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus, não temos dito desde o início que está possuído por um demônio? Aí eles chamam ele de samaritano endemoniado, por quê? Porque os samaritanos não criam nos profetas, hein? Ele não é samaritano, Jesus, mas os samaritanos só crê nos 5 primeiros livros, né? no Pentateuco de Moisés. E não crê nos outros profetas. Eles falam que é invenção deles. Ali eles chamam ele, você está inventando. Você é igual os samaritanos. Então, eles falam que é invenção. Então, você é um samaritano. Você é um samaritano endemoniado. Não temos dito desde o início que está possuído por um demônio? Não tenho em mim demônio algum, diz Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram, porque Ele é Deus. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a procura para mim. Ele, como filho de homem, agora lá na frente, ele fala que Deus vai dar toda a glória a ele. Né? É verdade, ele entregou até os chaves, é ele que vai julgar os homens. Né? Jesus, não é nem Deus. Ele entregou para Jesus, ele foi visto o único digno para abrir os céus. Né? Eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino, jamais morrerá. Aí eles ficaram doidos quando Jesus falou isso. Os líderes judeus disseram, agora sabemos que você é possuído por um demônio mesmo. Até Abraão e os profetas morreram. Mas você diz, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Certamente, hein? Ele morreu assim que os profetas, como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu, se eu quisesse glória para mim, essa glória não contaria, mas meu Pai quem me glorifica. Meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu disse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto você. É verdade, Jesus de repente fala, não, é verdade, eu não conheço muito bem Deus, eu não venho do céu. Ele seria igual a Satanás, ele seria mentiroso, não é? Então ele fala, se eu dissesse, vocês dizem, ele é nosso Deus, mas nem o conheço. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço, ele obedece. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele já estava anunciando a vinda de Jesus, a gente tinha visto. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Ele repita ali, eu sou. Aqui eles não mudaram, né, na tradução. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. E a gente vê isso na Gênesis, quando a criação, Deus fala o plural, né? Nós criamos. Então, apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Na verdade, ele saiu escondido, quando ele fala que ele se ocultou deles e saiu do templo. Acho que ele deve ter assim, meio que fugir, né, pela porta de trás. Por quê? Porque ainda não era a hora dele, né? Mas a gente vê como foi difícil naquela época para Jesus pregar e ser aceito, hein? E hoje a gente vê que é tão difícil ainda, ou talvez até mais. Eu não sei se na época era mais os judeus, o povo dele que o rejeitaram, mas hoje parece que é universal. Não é mais só. Os judeus rejeitam ele, ainda até hoje. Eles veem ele como profeta, mais que isso não, mas não como Messias. Como Messias, os da religião que continua no judaísmo. Hein? Agora, o mundo inteiro hoje está rejeitando Jesus. Isso foi bem claro para a gente ontem, né? Quando a gente foi lá. Eu pude ver que de todo mundo lá,
Não tinha um, não tinha um. Tinha espaço para a mensagem de Jesus. Era bem claro, não é isso? Então vamos agradecer a Deus. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é Deus. E a gente tem essa convicção, a gente recebe do Espírito Santo. A gente sabe, Senhor, que a gente está com essa esperança de ter a vida contigo a teu lado eternamente. É verdade que Jesus é uma fonte de água viva. É verdade que quem bebe dessa água, quem recebe de Jesus o Espírito Santo, ele nunca mais tem dúvidas, ele nunca mais se sentirá sozinho, ele nunca mais terá medo, ele nunca mais terá incertezas, mas que ele sabe onde ele vai.